Você já teve a sensação de que sua vida mudaria num simples sim? Foi o que aconteceu com ela, ao aceitar cuidar de um homem que já havia desistido de si mesmo. No começo era só um trabalho, mas algo dentro dela também começou a se curar. E talvez, só talvez, você entenda por que às vezes o amor chega disfarçado de rotina. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Marina sempre acreditou que a vida era feita de pequenos gestos, não dos grandes discursos, não das promessas vazias que ecoavam pelas ruas de São Paulo, mas sim daqueles momentos silenciosos, onde o cuidado falava mais alto que qualquer palavra. Ela havia aprendido isso cedo, muito cedo, nos corredores estreitos do apartamento onde cresceu, no bairro da Vila Mariana, onde o cheiro de café se misturava com o som dos vizinhos discutindo futebol através das paredes finas. Aos 27 anos, Marina carregava nos ombros uma responsabilidade que muitas mulheres de sua idade sequer conseguiriam imaginar. Sua mãe, Dona Celeste, havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa 3 anos antes, e desde então, a vida da jovem se resumia a uma rotina de cuidados, medicamentos e consultas médicas, que drenavam não apenas suas economias, mas também seus sonhos. Os planos de terminar a faculdade de enfermagem ficaram para trás, guardados numa gaveta, junto com os cadernos que um dia ela folheava com esperança. Mas Marina não era de reclamar. Havia algo em sua natureza que a tornava diferente das outras mulheres que conhecia. Uma paciência que não se aprendia em livros, uma força silenciosa que não precisava gritar para se fazer presente. Seus olhos castanhos carregavam uma profundidade que muitos não conseguiam decifrar, e seu sorriso, ainda que raro nesses dias difíceis, tinha o poder de iluminar qualquer ambiente por mais sombrio que fosse. Naquela manhã de junho, o céu de São Paulo estava coberto por uma névoa cinzenta que parecia pesar sobre a cidade inteira. Marina acordou antes do alarme tocar, como sempre fazia, e preparou o café da manhã para a mãe. O ritual era sempre o mesmo: café passado no coador de pano, pão francês da padaria da esquina e aquele momento de silêncio compartilhado onde as duas se olhavam e entendiam tudo sem precisar falar. Estava terminando de lavar a louça quando o telefone tocou. Era Sônia, da agência de saúde domiciliar, onde Marina estava cadastrada há alguns meses. A voz da mulher do outro lado da linha soava diferente, carregada de uma urgência que Marina não conseguiu identificar de imediato. Tem um trabalho novo aqui, Marina. Um caso delicado, mas que paga muito bem. Muito mesmo. O cliente é exigente, temperamental até, mas o valor mensal daria para você cobrir todas as despesas da sua mãe e ainda sobrar um pouco. Marina segurou o telefone com mais força. Dinheiro era exatamente o que ela precisava. Os remédios de Dona Celeste estavam cada vez mais caros e o plano de saúde básico que conseguira não cobria metade dos tratamentos necessários. Do que se trata, Sônia? É um empresário. Sofreu um acidente há alguns meses e ficou com mobilidade reduzida. Precisa de alguém com experiência, alguém que saiba lidar com pessoas difíceis. E você tem essa qualidade, Marina. Você tem paciência de santa. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito antigo que voltava sempre que estava nervosa. Não gostava de mudanças, de sair da zona de conforto que havia construído com tanto esforço, mas também sabia que não podia se dar ao luxo de recusar. Quando eu começaria? Amanhã mesmo, se você aceitar. A casa fica no Jardim Europa, uma mansão enorme. O paciente se chama Roberto Almeida Sampaio. Já ouviu falar dele? Marina franziu a testa. O nome soava vagamente familiar, como se já tivesse ouvido em algum noticiário, mas não conseguia colocar o rosto. Não tenho certeza. É um dos empresários mais influentes do país, dono de várias empresas, incluindo aquela construtora que está sempre nos jornais. Mas depois do acidente, ele se fechou completamente. Dizem que está quase impossível de lidar. O coração de Marina acelerou. Um homem poderoso, acostumado a mandar, agora preso às limitações do próprio corpo. Ela já havia lidado com casos assim antes. Sabia que a parte mais difícil não era o trabalho físico, mas sim o emocional.
Pessoas acostumadas ao controle não aceitavam bem a dependência. Eu aceito, disse Marina, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. No dia seguinte, Marina acordou ainda mais cedo que o habitual. Vestiu seu uniforme branco impecável, prendeu os cabelos castanhos num coque discreto e se despediu da mãe com um beijo na testa. Dona Celeste segurou sua mão por um momento mais longo que o normal, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. O táxi atravessou a cidade numa lentidão típica do trânsito paulistano. Marina observava pela janela as ruas se transformarem gradualmente. Os prédios antigos e as calçadas quebradas da Vila Mariana davam lugar às avenidas largas e arborizadas do Jardim Europa. Era como se ela estivesse entrando em outro mundo, um mundo onde o dinheiro comprava não apenas conforto, mas também uma distância segura da realidade que ela conhecia. A mansão apareceu ao final de uma rua tranquila, escondida atrás de muros altos cobertos por era. O portão de ferro se abriu automaticamente quando Marina anunciou sua chegada pelo interfone. O jardim frontal era impecável, com árvores podadas milimetricamente e um caminho de pedras portuguesas que levava até a entrada principal. Uma mulher a recebeu na porta. Devia ter por volta de 40 anos, vestia um tailleur cinza impecável e tinha o olhar mais frio que Marina já tinha visto. Seu rosto era angular, os lábios finos pintados de vermelho escuro e os cabelos negros presos num penteado severo. Você deve ser a nova cuidadora, disse a mulher, sem qualquer calor na voz. Sou Beatriz Sampaio, prima e administradora dos negócios do Roberto enquanto ele está incapacitado. A forma como ela pronunciou a última palavra fez Marina sentir um arrepio na espinha. Havia desprezo ali, talvez até satisfação. Prazer, dona Beatriz. Sou Marina Santos. Beatriz a examinou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria. Marina manteve a postura ereta, o olhar firme, recusando-se a se curvar diante daquele escrutínio. Vou deixar claro desde já as regras desta casa. Você está aqui para cuidar do meu primo, nada além disso. Não quero intimidades, não quero conversas desnecessárias. Faça seu trabalho e vá embora no final do expediente. Roberto, está numa fase difícil e não precisa de distrações. A última palavra saiu como um aviso velado. Marina apenas assentiu, mantendo a expressão neutra. Beatriz a conduziu pelos corredores da mansão. Tudo era grande demais, frio demais, perfeito demais. Os quadros nas paredes pareciam ter sido escolhidos por um decorador caro, não por alguém que realmente apreciasse arte. Não havia fotografias de família, não havia bagunça, não havia vida. Ele está no quarto, no segundo andar. Desde o acidente se recusa a descer para os cômodos principais. Você vai encontrar tudo o que precisa lá. Equipamentos de fisioterapia, medicamentos, relatórios médicos. Qualquer dúvida, me procure. Mas não o incomode com perguntas desnecessárias. Roberto não tem paciência para isso. Marina subiu a escada de mármore branco, sentindo o peso do silêncio da casa sobre seus ombros. Chegou a uma porta de madeira escura e bateu suavemente. Nenhuma resposta. Bateu novamente um pouco mais forte. Entre logo de uma vez, disse uma voz rouca do outro lado, carregada de irritação. Marina respirou fundo e girou a maçaneta. O quarto era enorme, mas as cortinas estavam fechadas, criando uma penumbra artificial que contrastava com o dia ensolarado lá fora. Aos poucos, seus olhos se acostumaram à pouca luz, e ela conseguiu distinguir a figura de um homem sentado numa cadeira de rodas próxima à janela. Roberto Almeida Sampaio tinha por volta de 40 anos, talvez um pouco mais. Mesmo sentado, era possível perceber que havia sido um homem imponente. Ombros largos, mandíbula forte, cabelos negros já salpicados de fios grisalhos. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram seus olhos. Eram de um cinza tempestuoso, carregados de uma amargura que parecia ter se instalado ali para sempre. Então você é a nova, disse ele, sem sequer olhar direito para Marina. Deixa eu adivinhar. Veio aqui cheia de boas intenções, achando que vai me salvar com sorrisinhos e palavras de motivação. Pode ir guardando isso, não preciso de pena de ninguém.
Marina colocou sua bolsa numa cadeira próxima e caminhou até ficar à frente dele, obrigando-o a encará-la. Bom dia, Sr. Roberto. Meu nome é Marina Santos e estou aqui para cuidar do senhor. Não vim aqui com pena, nem com sorrisinhos, nem com intenção de salvá-lo. Vim fazer meu trabalho e faço isso muito bem. Roberto ergueu uma sobrancelha, surpreso com a resposta. A maioria das cuidadoras anteriores já teria se encolhido diante de seu tom agressivo. Ah, é? E o que faz você pensar que é diferente das outras todas que passaram por aqui? Acha que tem alguma qualidade especial? Marina manteve o olhar firme. Não sei se sou diferente ou não, mas sei que respeito meu trabalho e respeito as pessoas de quem cuido. O senhor pode me tratar mal se quiser, mas isso não vai mudar o fato de que precisa de ajuda. Então, podemos fazer isso de duas formas: com respeito mútuo ou com você desperdiçando energia sendo grosseiro, enquanto eu faço meu trabalho do mesmo jeito. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto a observava com uma intensidade que poderia ter sido intimidadora, mas Marina não desviou o olhar. Finalmente, ele soltou algo parecido com uma risada seca. Você tem coragem. Vou te dar isso. Vamos ver quanto tempo dura. Os primeiros dias foram exatamente como Beatriz havia previsto, difíceis. Roberto testava Marina a cada oportunidade. Recusava os medicamentos, dificultava os exercícios de fisioterapia, fazia comentários cortantes sobre qualquer coisa que ela fizesse. Mas Marina havia aprendido, durante os anos cuidando da mãe, que paciência não era apenas esperar, mas sim entender que cada pessoa carrega suas próprias dores. Ela estabeleceu uma rotina silenciosa. Chegava pontualmente às 7 da manhã, abria as cortinas deixando a luz natural invadir o quarto, preparava o café da manhã exatamente como ele gostava. Mesmo que ele nunca tivesse dito o que gostava, ela observava e aprendia. Aplicava os medicamentos com mãos firmes, mas gentis. Conduzia as sessões de fisioterapia com determinação, ignorando as reclamações. E falava. Não muito, não de forma invasiva, mas o suficiente para lembrar a ele que havia um mundo além daquele quarto escuro. Contava pequenas histórias sobre seu caminho até ali, sobre o mercado da esquina, onde comprava frutas, sobre o senhor que vendia jornal na estação de metrô e conhecia todo mundo pelo nome. Roberto fingia não ouvir, mas Marina sabia que ele absorvia cada palavra. Via isso na forma como ele parava de resmungar quando ela começava a falar, na forma como seus ombros relaxavam imperceptivelmente. Uma tarde, durante uma sessão particularmente cansativa de fisioterapia, Roberto finalmente deixou escapar algo além de grosserias. Por que você faz isso? Por que insiste em continuar vindo aqui todos os dias, se eu deixo claro que não quero você aqui? Marina ajustou o suporte da perna dele antes de responder. Porque o senhor precisa, disse ela simplesmente, e porque eu não desisto das pessoas só porque elas estão passando por um momento difícil. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei que o senhor está com raiva. Raiva do acidente, raiva de ter perdido o controle, raiva do mundo inteiro. Mas a raiva não vai fazer suas pernas voltarem a funcionar, senhor Roberto. Só o trabalho vai. Ele a encarou com aqueles olhos cinzentos, e pela primeira vez, Marina viu algo diferente ali. Não era gratidão, ainda não, mas era um começo, uma pequena rachadura na armadura de amargura que ele havia construído ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Marina começou a perceber mudanças sutis. Roberto ainda era áspero, ainda reclamava, mas havia momentos de silêncio confortável entre eles. Momentos onde ela organizava seus medicamentos e ele apenas observava, sem criticar. Momentos onde ela contava alguma história e ele fazia uma pergunta, fingindo desinteresse, mas claramente curioso. E então, numa quinta-feira chuvosa, algo mudou definitivamente. Marina estava ajudando Roberto com os exercícios quando escutou passos pesados no corredor. A porta se abriu sem aviso e Beatriz entrou, trazendo consigo aquela aura gélida que parecia fazer a temperatura do ambiente cair. Roberto, precisamos conversar sobre os contratos da construtora. Não posso continuar adiando essas decisões.
Já disse que não quero falar de negócios agora, Beatriz. Não é questão do que você quer. É questão do que precisa ser feito. A empresa não pode ficar parada esperando você se recuperar. Se continuar assim, vou ter que tomar decisões sem sua aprovação. Marina sentiu a tensão no corpo de Roberto. Viu seus músculos se contraírem de uma forma que nada tinha a ver com a fisioterapia. Saia daqui, Beatriz. Agora. Beatriz lançou um olhar venenoso para Marina, como se ela fosse responsável pela resistência do primo. Isso é culpa dessas pessoas que você deixa entrar na sua vida. Ficam enchendo sua cabeça de bobagens, fazendo você pensar que pode voltar a ser quem era. Mas não pode, Roberto. Quanto mais cedo aceitar isso, melhor. As palavras caíram como pedras no ambiente. Marina viu o maxilar de Roberto se contrair. Viu a dor atravessar seus olhos. Algo dentro dela se partiu. Não era justo, não era certo. Com todo respeito, Dona Beatriz, a senhora não deveria falar assim com seu primo. Ele está trabalhando duro todos os dias para se recuperar. E comentários como esse só atrapalham o processo. Beatriz virou-se para Marina com uma expressão de puro veneno. Não me lembro de ter pedido sua opinião, senhorita. Você é só uma empregada aqui. Seria bom lembrar disso. Saia. A voz de Roberto soou diferente, mais firme, com uma autoridade que Marina ainda não tinha ouvido. Beatriz piscou, surpresa. Eu disse saia, Beatriz. E não volte a falar com Marina dessa forma. Nunca mais. Beatriz saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Marina voltou sua atenção para Roberto, preocupada com a tensão que via em seu rosto. Mas quando ele olhou para ela, havia algo novo em seus olhos. Algo que parecia gratidão. Talvez até respeito. Obrigado, disse ele baixinho. Fazia tempo que ninguém ficava do meu lado. Marina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Todos precisamos de alguém do nosso lado às vezes, senhor Roberto. E naquele momento, em meio à luz cinzenta da tarde chuvosa, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, não era nem amizade, mas era o início de algo que nenhum dos dois esperava. Era confiança. E confiança, Marina sabia, era a fundação sobre a qual se construíam todos os vínculos verdadeiros. Enquanto a chuva continuava caindo lá fora, lavando as ruas de São Paulo, Marina e Roberto permaneceram ali, em silêncio, cada um processando o que havia acabado de acontecer. Ela não sabia ainda, mas aquele tinha sido apenas o primeiro de muitos momentos que iriam redefinir completamente suas vidas. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação sutil, mas inegável à mansão do Jardim Europa. Roberto ainda não era um homem fácil, ainda tinha seus momentos de irritação e resistência, mas algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica entre ele e Marina. Havia uma espécie de trégua silenciosa, um respeito mútuo que ia se solidificando a cada dia. Marina chegava pontualmente todas as manhãs, mas agora, ao invés de encontrar as cortinas fechadas e um homem emburrado na penumbra, ela frequentemente encontrava Roberto já acordado, posicionado próximo à janela, observando o movimento da rua através das grades do portão. Ele nunca admitia, mas estava esperando por ela. A rotina de fisioterapia se intensificara. Marina havia conversado com os médicos e proposto um plano mais agressivo de recuperação. Roberto resistiu no começo, argumentando que era inútil, que seu corpo nunca mais seria o mesmo. Mas ela persistiu com aquela determinação silenciosa que ele estava começando a reconhecer e até admirar. Seus joelhos podem não voltar a ser exatamente como antes, disse Marina numa manhã, enquanto preparava os equipamentos para a sessão. Mas isso não significa que o senhor não possa recuperar boa parte da mobilidade. Já vi casos mais complexos que o seu com resultados surpreendentes. Você está sendo otimista demais. E o senhor está sendo pessimista demais. A verdade está provavelmente em algum lugar no meio. Roberto deixou escapar algo que poderia ter sido uma risada. Era um som estranho, enferrujado, como se ele tivesse esquecido como fazer isso. Foi durante uma dessas sessões que Marina começou a descobrir mais sobre o homem por trás da armadura de amargura. Roberto falava pouco sobre sua vida.
Mas nas pausas entre os exercícios, nas conversas casuais que iam surgindo naturalmente, pedaços de sua história começavam a emergir. Ele havia construído seu império do zero. Filho de um pequeno comerciante do interior de São Paulo, tinha vindo para a capital aos 18 anos com nada além de determinação e uma capacidade impressionante para os negócios. Aos 30 anos, já era dono de uma construtora de médio porte. Aos 40, seu nome estava entre os mais influentes do mercado imobiliário brasileiro. Mas o sucesso havia cobrado seu preço. Casara-se jovem com Luciana, uma mulher de família tradicional paulistana que parecia ser a escolha perfeita para um homem em ascensão. Tiveram um casamento que, aos olhos do mundo, era invejável. Mas Roberto sabia a verdade. Luciana nunca o havia amado realmente. Amava o status, o dinheiro, a posição social. E quando o acidente aconteceu, quando Roberto passou de homem poderoso a alguém dependente e vulnerável, ela não teve escrúpulos em mostrar sua verdadeira natureza. Ela me deixou 3 semanas depois do acidente, contou Roberto numa tarde, a voz carregada de uma dor antiga. Os médicos ainda estavam tentando entender a extensão dos danos, eu mal conseguia processar o que tinha acontecido. E ela simplesmente fez as malas e foi embora. Disse que não havia assinado um contrato para ser enfermeira de ninguém. Marina parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira ao lado dele. Não ofereceu palavras vazias de consolo, não tentou minimizar a dor. Apenas ficou ali, presente, e aquilo de alguma forma significava mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. Ela pediu o divórcio 1 semana depois, continuou Roberto, olhando para as próprias mãos. Levou metade de tudo, e o pior nem foi o dinheiro. Foi perceber que passei 15 anos da minha vida ao lado de alguém que nunca me viu como mais do que um meio para um fim. Sinto muito que tenha passado por isso. Roberto a olhou, realmente a olhou, talvez pela primeira vez desde que ela havia começado a trabalhar ali. Sabe o que é engraçado? Eu construí um império, conquistei tudo o que achava que importava, e no final, quando realmente precisei de alguém, não tinha ninguém. Nem minha esposa, nem amigos de verdade. Só Beatriz, que só está aqui porque vê uma oportunidade de assumir controle de tudo o que construí. Ele fez uma pausa, a mandíbula contraída. E aí você aparece. Uma completa estranha que não tem absolutamente nada a ganhar sendo gentil comigo, e ainda assim está aqui, todo santo dia, me empurrando para frente mesmo quando eu resisto. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que ela não esperava, uma honestidade crua que Roberto provavelmente nunca havia demonstrado para ninguém. Estou aqui porque é meu trabalho, sim, mas também porque acredito que toda pessoa merece ter alguém que acredite nela, especialmente nos momentos mais difíceis. Mesmo pessoas amargas e impossíveis como eu. Marina sorriu. Especialmente pessoas amargas e impossíveis. Essas são as que mais precisam. Algo mudou naquele momento. Roberto continuou sendo desafiador, continuou reclamando dos exercícios e resistindo a certas mudanças, mas havia uma abertura nova ali. Ele começou a fazer perguntas sobre a vida de Marina, sobre sua mãe, sobre como ela havia acabado naquela profissão, e ela, cuidadosamente, foi compartilhando pedaços de sua própria história. Contou sobre Dona Celeste, sobre como a doença tinha mudado tudo, sobre como havia abandonado a faculdade para cuidar dela. Contou sobre os dias difíceis, quando o dinheiro mal dava para os remédios, sobre como havia aprendido que luxo não era ter muito, mas sim ter o suficiente. E Roberto ouvia, realmente ouvia, com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Você não se arrepende? Perguntou ele numa tarde. De ter deixado seus sonhos de lado? Marina pensou antes de responder. Às vezes sim. Às vezes olho para pessoas da minha idade formadas, com carreiras estabelecidas, e me pergunto como seria minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Mas então volto para casa. Vejo minha mãe sorrindo porque passei o dia com ela, e entendo que alguns sacrifícios valem a pena. Não são perdas, são escolhas. Ela olhou diretamente para ele. A diferença entre perder algo e escolher abrir mão de algo é enorme.
Uma traz amargura, a outra traz paz. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Marina podia ver que elas tinham tocado algo profundo nele, algo que ele estava tentando entender. Enquanto isso, Beatriz observava tudo com crescente preocupação. Ela via as mudanças em Roberto. Via como ele estava gradualmente saindo do estado de apatia que a tinha beneficiado tanto. Enquanto Roberto estava deprimido e isolado, ela tinha campo livre para gerenciar seus negócios como bem entendia, tomando decisões que favoreciam seus próprios interesses. Mas agora Roberto estava começando a fazer perguntas sobre a empresa, pedindo relatórios, querendo entender o que havia acontecido nos meses em que esteve ausente. E Beatriz sabia que se ele investigasse profundamente, descobriria as manobras questionáveis que ela havia feito, os contratos que havia aprovado em benefício próprio, o dinheiro que havia sido desviado sutilmente. Ela precisava agir, e Marina, de alguma forma, havia se tornado o centro de seu problema. Começou com sutileza. Comentários aqui e ali para os outros empregados sobre como Marina estava passando tempo demais com Roberto, sobre como aquilo não parecia profissional. Sugestões veladas de que a cuidadora tinha segundas intenções, que estava se aproveitando da vulnerabilidade de um homem rico e solitário. Carla, a empregada que trabalhava na casa há anos, não acreditou. Ela via Marina todos os dias, via a dedicação genuína, a paciência infinita, o cuidado verdadeiro. E, mais importante, via como Roberto estava melhorando. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Dona Beatriz está com medo, comentou Carla com Marina numa tarde, enquanto preparavam chá na cozinha. Ela vê que o Sr. Roberto está voltando a ser ele mesmo, e isso significa que ela vai perder o controle que tem sobre tudo aqui. Marina não respondeu, mas sabia que Carla tinha razão. Podia sentir a tensão aumentando, via nos olhares que Beatriz lançava, nas perguntas capciosas que fazia, na forma como tentava isolá-la dos outros funcionários. A situação chegou ao ponto crítico, numa sexta-feira à tarde. Marina estava ajudando Roberto com um exercício particularmente difícil quando Beatriz entrou no quarto sem bater, seguida por um homem de terno que Marina nunca havia visto antes. Roberto, este é o Dr. Mendes, um especialista em reabilitação que contratei para fazer uma avaliação do seu caso. Acho que precisamos de uma segunda opinião sobre seu tratamento. Roberto franziu a testa. Não pedi nenhuma segunda opinião, Beatriz, mas eu achei necessário. Como sua única familiar próxima e responsável legal temporária pelos seus cuidados, tenho esse direito. Marina sentiu seu estômago se apertar. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Beatriz havia trazido um médico que diria o que ela quisesse ouvir, provavelmente alegando que Marina estava sendo negligente ou inadequada de alguma forma. O Dr. Mendes começou a fazer perguntas, observando os exercícios, examinando os relatórios de progresso. Marina respondeu a tudo com profissionalismo, mantendo a calma, mesmo sentindo a armadilha se fechando ao seu redor. Vejo aqui que você está implementando um regime bastante agressivo de fisioterapia, disse o médico, folheando os papéis. Alguns desses exercícios parecem estar além do que seria recomendado para alguém na condição do paciente. Todos os exercícios foram aprovados pelo médico regular do Sr. Roberto, respondeu Marina firmemente. Tenho todos os documentos assinados e o acompanhamento semanal da equipe médica. Ainda assim, parece-me que há um certo excesso de confiança aqui. Às vezes, cuidadores sem formação adequada podem fazer mais mal do que bem, mesmo com as melhores intenções. Marina sentiu a raiva começar a ferver em suas veias, mas antes que pudesse responder, Roberto interveio. Dr. Mendes, com todo respeito, mas quem está no meu corpo sou eu. E posso garantir que Marina sabe exatamente o que está fazendo. Tenho mais mobilidade agora do que tive nos últimos 6 meses. Minha dor diminuiu, minha amplitude de movimento aumentou, e pela primeira vez desde o acidente, tenho esperança de que posso melhorar. Beatriz deu um passo à frente. Roberto, você está emocionalmente envolvido demais na situação para ser objetivo. É exatamente por isso que trouxe o Dr. Mendes. Precisamos de alguém de fora para avaliar se o tratamento é realmente adequado. Emocionalmente envolvido?
Roberto repetiu as palavras lentamente e Marina viu algo perigoso aparecer em seus olhos. Você está certa, Beatriz. Eu estou emocionalmente envolvido. Estou envolvido porque pela primeira vez em meses alguém me trata como ser humano e não como um inválido digno de pena. Estou envolvido porque Marina me deu algo que ninguém mais se deu ao trabalho de oferecer: esperança. Ele virou a cadeira de rodas para encará-la diretamente. E sabe o que mais? Estou começando a me perguntar por que você está tão desesperada para se livrar dela. O que exatamente você tem a esconder, Beatriz? O rosto de Beatriz empalideceu. Eu não tenho nada a esconder, estou apenas tentando protegê-lo. De quê? De alguém que realmente se importa? De alguém que trabalha incansavelmente para me ajudar a melhorar? Ou de alguém que pode me fazer voltar ao controle dos meus próprios negócios? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Dr. Mendes, claramente desconfortável com a situação, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente. Beatriz ficou parada ali, os lábios apertados numa linha fina, a raiva queimando em seus olhos. Isso não acabou, Roberto, disse ela finalmente, sua voz gelada. Você vai se arrepender de escolher uma empregada ao invés da própria família. Ela saiu batendo a porta, deixando Roberto e Marina sozinhos no silêncio pesado que ficou para trás. Marina sentou-se lentamente numa cadeira, suas pernas tremendo levemente. Roberto se aproximou dela com a cadeira de rodas e, pela primeira vez, foi ele quem estendeu a mão para confortá-la. Desculpa. Por tudo isso, Marina. Você não merecia ser colocada nessa situação. Marina olhou para ele, vendo a preocupação genuína em seus olhos, e sentiu algo se mover em seu peito. Não era mais apenas respeito profissional, não era mais apenas empatia. Era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Está tudo bem, respondeu ela suavemente. Estou acostumada a lutar pelas pessoas de quem cuido. Roberto segurou sua mão um pouco mais firme. E se eu disser que não quero que você me veja mais apenas como alguém de quem você cuida? O coração de Marina acelerou. Ela sabia que deveria recuar, que havia linhas que não deveriam ser cruzadas, que aquilo era perigoso. Mas quando olhou nos olhos dele, quando viu ali uma vulnerabilidade que ia além do corpo machucado, soube que já era tarde demais. Aquelas linhas já haviam sido atravessadas em algum momento, silenciosamente, sem que nenhum dos dois percebesse. Eu não sei se seria certo, disse ela honestamente. Eu sei que nada na minha vida foi certo até você aparecer, respondeu ele. Sei que é complicado, sei que há obstáculos, sei que Beatriz vai fazer de tudo para nos separar. Mas pela primeira vez em anos, Marina, eu sinto algo além de raiva e amargura, e não quero deixar isso escapar por medo. Marina fechou os olhos por um momento, lutando entre o que era sensato e o que era verdadeiro. Quando os abriu novamente, viu Roberto observando-a com uma intensidade que fez seu coração disparar. Então não deixe, sussurrou ela. E ali, naquele quarto iluminado pela luz suave da tarde, cercados pela tempestade que sabiam estar se formando ao seu redor, Roberto e Marina cruzaram uma linha que mudaria tudo. Não com um beijo, não com grandes declarações, mas com um entendimento silencioso de que algo estava começando entre eles, algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos sabiam que era impossível de ignorar. Lá fora, no corredor, Beatriz encostava-se na parede, os punhos cerrados de raiva. Ela havia perdido aquela batalha, mas estava longe de ter perdido a guerra. E enquanto planejava seus próximos movimentos, uma coisa estava clara. Marina Santos havia se tornado muito mais do que uma simples cuidadora. Ela havia se tornado uma ameaça que precisava ser eliminada a qualquer custo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança palpável à mansão do Jardim Europa. Era como se o ar tivesse se tornado mais leve, como se a luz do sol finalmente conseguisse penetrar aqueles corredores que por tanto tempo haviam estado mergulhados em penumbra. Roberto estava diferente, visivelmente diferente, e todos na casa percebiam isso. Ele acordava mais cedo, participava ativamente das sessões de fisioterapia, com um entusiasmo que Marina nunca havia visto antes, e começara a se interessar novamente pelos negócios que havia deixado de lado. Mas mais do que isso,
Havia um brilho novo em seus olhos, uma suavidade em seu rosto que a amargura havia escondido por tanto tempo. Marina também estava mudando, ainda que tentasse manter as aparências profissionais. Havia um nervosismo novo quando ela chegava à mansão, uma antecipação que a fazia arrumar os cabelos 3 vezes antes de tocar a campainha, um sorriso que surgia involuntariamente quando ouvia a voz dele. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas descobria a cada dia que era um perigo que estava disposta a correr. Carla, a empregada mais antiga da casa, observava tudo com um sorriso discreto. Ela havia visto Roberto em seus piores momentos, havia testemunhado a dor e a solidão que o haviam consumido após o acidente e o abandono da esposa. E agora, vendo-o sorrir novamente, vendo-o se esforçar não apenas para andar, mas para viver, ela não podia deixar de sentir alegria, mesmo sabendo dos desafios que viriam. Dona Marina está fazendo um milagre com ele, comentou Carla com o jardineiro numa manhã, enquanto preparava café na cozinha. Não é só o corpo que está melhorando, é a alma dele. Está voltando à vida naqueles olhos. Mas Dona Beatriz não vai aceitar isso facilmente, respondeu o jardineiro, um homem idoso que trabalhava na propriedade há décadas. Já vi essa história antes. Quando há dinheiro envolvido, o coração das pessoas se endurece. Ele estava certo? Beatriz não havia desistido, apenas mudado de tática. Se não podia expulsar Marina com acusações diretas, tentaria outra abordagem. Começou a investigar a vida da cuidadora, contratou um detetive particular para vasculhar seu passado, procurou por qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Mas Marina era exatamente o que aparentava ser. Uma mulher simples, honesta, sem segredos sombrios. Frustrada, Beatriz decidiu apelar para o lado emocional. Numa tarde, sentou-se com Roberto no escritório que ele raramente usava desde o acidente, com uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Roberto, precisamos conversar. E desta vez, preciso que você me ouça realmente, como família, não como adversários. Roberto suspirou, mas acenou para que ela continuasse. Estou preocupada com você, não com os negócios, não com a empresa, mas com você como pessoa, como meu primo que cresceu comigo, que sempre foi como um irmão para mim. Roberto ergueu uma sobrancelha cético, mas deixou-a continuar. Você passou por um trauma imenso. O acidente, o divórcio, a perda de mobilidade. É natural que você se agarre à primeira pessoa que demonstra alguma gentileza. Mas, Roberto, você tem que se perguntar, essa mulher está aqui por você ou pelo que você representa? Beatriz, não comece. Me escuta até o final, por favor. Marina é uma cuidadora, uma profissional. Ela é paga para ser gentil, para te dar atenção, para fazer você se sentir especial. Mas quando o trabalho terminar, quando você estiver recuperado, o que te garante que ela não vai embora como Luciana foi? Roberto sentiu a raiva subir, mas Beatriz continuou antes que ele pudesse interrompê-la. Pensa bem. Vocês vêm de mundos completamente diferentes. Ela mora num apartamento modesto na Vila Mariana. Trabalha para sobreviver, cuida de uma mãe doente. De repente, ela está numa mansão, rodeada de luxo, cuidando de um dos homens mais ricos de São Paulo. Você realmente acha que ela não vê uma oportunidade nisso? As palavras de Beatriz eram venenosas, calculadas para plantar sementes de dúvida. Roberto conhecia bem essas táticas, havia usado versões delas nos negócios durante anos. Mas vindo de sua própria prima, de alguém que supostamente deveria se importar com ele, doía mais do que esperava. Você terminou? Beatriz assentiu. Então deixa eu te dizer uma coisa, prima. Durante meses, você teve controle total sobre minha vida, sobre meus negócios, sobre tudo. E em todos esses meses, você não demonstrou uma fração da preocupação com meu bem-estar que está fingindo agora. Sabe por quê? Porque você estava confortável com a situação. Um Roberto deprimido, isolado, era conveniente para você. Isso não é justo? Não? Então me explica por que nos últimos meses você aprovou contratos sem minha autorização, fez transferências questionáveis, mudou acordos com fornecedores. Ah, sim, eu descobri, Beatriz. Achava que eu estava tão mergulhado na própria miséria que não perceberia. Pois percebi.
e estou investigando cada movimento que você fez. O rosto de Beatriz empalideceu. Quanto a Marina, continuou Roberto, sua voz mais suave agora, ela me vê. Não meu dinheiro, não meu status, não minha empresa. Ela vê o homem que sou com todas as minhas falhas e imperfeições. E isso, Beatriz, é algo que você nunca poderia entender, porque você só vê o mundo através do que pode ganhar com ele. Beatriz saiu do escritório com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ela havia subestimado o quanto Roberto havia mudado, o quanto ele estava se reerguendo. E agora, com suas manobras financeiras descobertas, ela estava numa posição ainda mais precária. Enquanto isso, Marina estava no quarto de Roberto, reorganizando os equipamentos de fisioterapia quando ele chegou, empurrando a cadeira de rodas com mais firmeza nos braços do que antes. Tive uma conversa com Beatriz, disse ele sem rodeios. Marina parou o que estava fazendo, seu coração acelerando. Ela tentou te convencer a me afastar. Roberto assentiu, aproximando-se dela. E conseguiu? Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado. Marina, eu quero que você saiba algo. Não sou ingênuo. Sei que nossa situação é complicada. Sei que há pessoas que vão julgar, que vão questionar suas intenções. E sei que, eventualmente, você vai ter que fazer escolhas difíceis sobre o que quer do futuro. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mas eu também sei, continuou Roberto, o que sinto quando você entra naquele quarto toda manhã. Sei como meu dia fica vazio nas horas em que você não está aqui. Sei que sua presença me fez querer viver novamente, não apenas existir. E isso, Marina, não é algo que se pode comprar ou fingir. Roberto, sussurrou ela, a voz embargada. Eu também sinto. Tento lutar contra isso. Tento manter distância profissional. Mas a verdade é que, em algum momento, você deixou de ser apenas um paciente. Você se tornou alguém que me importa profundamente. Então, por que lutamos contra isso? Por que não aceitamos o que está acontecendo e vemos aonde nos leva? Marina pensou na mãe, nas contas, na simplicidade de sua vida. Pensou também nos olhares julgadores que certamente viriam, nas acusações de interesse, nas dificuldades que enfrentariam. Mas quando olhou para Roberto, viu um homem que havia realmente, que valorizava não o que ela poderia ser, mas quem ela era. Porque tenho medo, admitiu ela. Medo de que você se recupere completamente e perceba que não precisa mais de mim. Medo de que quando você voltar a ser o empresário poderoso, não haja espaço para alguém como eu na sua vida. Roberto levantou a mão livre e tocou suavemente o rosto dela. Marina, ouve bem o que vou te dizer. Eu já fui aquele empresário poderoso. Eu tive tudo que o dinheiro pode comprar. E sabe de uma coisa? Eu estava miserável, rodeado de pessoas, mas completamente sozinho. O acidente tirou minhas pernas, mas você me devolveu algo muito mais importante. Me devolveu a capacidade de sentir, de confiar, de amar. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando. Não quero voltar a ser quem eu era. Quero me tornar alguém melhor. E quero fazer isso com você ao meu lado. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram silenciosamente enquanto ela absorvia aquelas palavras, enquanto permitia que o medo cedesse lugar à esperança. Naquele momento, Roberto fez algo que não fazia desde o acidente. Com esforço, com as mãos tremendo levemente nos apoios da cadeira, ele começou a se levantar. Marina deu um passo à frente, instintivamente querendo ajudar, mas ele balançou a cabeça. Deixa eu fazer isso sozinho. E ele fez. Levantou-se e ficou de pé, ainda que apoiado, ainda que por apenas alguns segundos. Mas naqueles segundos, ele não era um homem limitado. Era apenas um homem declarando seus sentimentos da única forma que conseguia, mostrando que estava disposto a lutar, a se esforçar, a superar qualquer obstáculo. Quando ele voltou a se sentar, estava ofegante, mas sorria. Marina também sorria, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Foi nesse momento que Carla bateu suavemente na porta entreaberta. Sua expressão estava séria. Desculpe interromper, Sr. Roberto, mas tem uma pessoa aqui que insiste em falar com a Marina. Diz que é urgente. Marina franziu a testa, confusa. Quem poderia estar procurando por ela ali?
Desceu as escadas com o coração apertado de preocupação. Na sala de estar encontrou sua vizinha, Dona Carmen, a mesma que às vezes ajudava a cuidar de Dona Celeste quando Marina precisava sair. Carmen, o que aconteceu? É sua mãe, Marina. Ela passou mal de repente. Já chamei a ambulância, mas achei que você deveria saber imediatamente. O mundo de Marina pareceu parar. Sem pensar duas vezes, pegou sua bolsa e seguiu Dona Carmen até a porta. Roberto havia descido também, percebendo a urgência da situação. Marina, espera. Vou com você. Não, você não pode. Você ainda está se recuperando, não pode ficar saindo assim. Então, pelo menos deixa eu mandar meu motorista te levar. E me liga assim que souber de alguma coisa. Marina assentiu, grata, e saiu correndo. O trajeto até o hospital municipal pareceu durar uma eternidade. Marina segurava as mãos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando finalmente chegou, foi direto para a emergência, onde encontrou os médicos já atendendo sua mãe. As horas seguintes foram um borrão de corredores hospitalares, papéis para assinar, conversas com médicos. Dona Celeste havia tido uma crise respiratória severa, complicação da doença que vinha progredindo. Estava estabilizada, mas precisaria ficar internada por alguns dias, talvez até passar por um procedimento que custaria mais do que Marina poderia pagar. Sentada numa cadeira de plástico desconfortável no corredor do hospital, Marina finalmente permitiu que a exaustão e o medo a dominassem. Enterrou o rosto nas mãos e chorou silenciosamente. Todos os medos e inseguranças que havia guardado durante meses, finalmente extravasando. Foi assim que Roberto a encontrou. Ele havia insistido que seu motorista o levasse ao hospital assim que Marina ligou com a notícia. Entrou no hospital ainda apoiado numa bengala, se movendo com dificuldade, mas com determinação, até encontrá-la naquele corredor. Marina, chamou ele suavemente. Ela levantou, o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Roberto, você não deveria estar aqui. Você ainda está se recuperando. Ele sentou-se ao lado dela com cuidado, ignorando o desconforto. Onde mais eu estaria senão ao lado da mulher que amo quando ela precisa de mim? As palavras caíram como pétalas suaves, preenchendo o espaço entre eles. Marina olhou para ele, surpresa, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos. O quê? Eu te amo, Marina. Sei que é cedo, sei que é complicado, sei que há 1000 razões pelas quais deveria esperar mais para dizer isso. Mas a vida me ensinou que não temos garantia de amanhã. E eu não quero passar mais um dia sem que você saiba o quanto você significa para mim. Marina não conseguia falar, emoção demais presa na garganta. Roberto pegou sua mão. Vamos cuidar da sua mãe juntos. Vou pagar pelos melhores médicos, pelo melhor tratamento, por tudo que ela precisar. E não é caridade, Marina. É amor. Porque cuidar das pessoas que você ama, cuidar das pessoas que elas amam, é o que fazemos quando realmente nos importamos. Eu não posso aceitar isso, sussurrou Marina. É muito. Pode sim. E vai aceitar. Porque eu sei que você faria o mesmo por mim se pudesse. Esse é o tipo de pessoa que você é. Marina finalmente cedeu, permitindo que Roberto a envolvesse num abraço enquanto ela chorava em seu ombro. Ali, naquele corredor frio e impessoal de hospital, cercados pelo cheiro de desinfetante e pelos sons da medicina salvando vidas, o amor entre eles se solidificou. Não era mais uma possibilidade, não era mais um talvez. Era real, concreto, inabalável. Horas depois, quando Dona Celeste estava estável e dormindo tranquilamente num quarto particular que Roberto havia providenciado, Marina e ele finalmente conseguiram conversar com calma. Obrigada, disse Marina, segurando a mão dele. Por tudo. Não precisa agradecer. Isso é o que pessoas que se amam fazem uma pela outra. Marina sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Minha mãe vai querer te conhecer direito quando acordar. Ela sempre pergunta sobre meu dia, sobre o paciente que cuido. Acho que ela já desconfia de algo. E o que você vai dizer para ela? Vou dizer a verdade. Que me apaixonei pelo homem mais teimoso, mais complicado e mais maravilhoso que já conheci. Roberto riu,
um som que estava se tornando cada vez mais comum. Teimoso e complicado. Eu? Nunca. Eles riram juntos, e naquele momento, apesar de todo o caos, apesar de todas as incertezas que ainda viriam, havia uma paz profunda entre eles. Mas em outro canto da cidade, Beatriz estava longe de pacífica. Ela havia recebido a notícia, através de um dos empregados, sobre Roberto ter ido atrás de Marina até o hospital. A visão dele, um homem que mal conseguia andar, fazendo todo aquele esforço por aquela mulher, a encheu de uma raiva gelada. Ela pegou o telefone e fez uma ligação. Era hora de jogar a carta final, mesmo que isso significasse destruir completamente a reputação de Marina e quebrar o coração de Roberto no processo. Beatriz havia guardado um segredo, uma informação que havia descoberto durante suas investigações, algo que achava que nunca precisaria usar. Mas agora, vendo que estava perdendo completamente o controle sobre Roberto e sobre a empresa, estava disposta a fazer qualquer coisa. E enquanto Roberto e Marina compartilhavam aquele momento de paz no hospital, sem saber, uma tempestade ainda maior estava se formando no horizonte. Uma tempestade que testaria não apenas seu amor, mas também sua capacidade de confiar um no outro diante da adversidade. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Marina. Dona Celeste estava se recuperando bem, graças aos melhores cuidados médicos que Roberto havia insistido em providenciar. O procedimento havia sido um sucesso e, pela primeira vez em anos, havia esperança real de que ela pudesse ter uma qualidade de vida muito melhor. Marina dividia seu tempo entre o hospital e a mansão, e Roberto nunca reclamou, nunca questionou, apenas apoiou. Foi durante uma dessas visitas ao hospital que Dona Celeste finalmente teve uma conversa séria com a filha. Roberto havia acabado de sair do quarto, dizendo que ia buscar café para as duas, mas ambas sabiam que era uma desculpa para dar privacidade a elas. "Esse homem te ama, filha", disse Dona Celeste com um sorriso fraco, mas genuíno. Marina sentiu o rosto esquentar. "Mãe, não precisa fingir comigo. Vejo no jeito que ele olha para você, no jeito que você fala dele. E Marina, minha filha, depois de tudo que você sacrificou para cuidar de mim, você merece ser feliz." Lágrimas surgiram nos olhos de Marina. "Mas, mãe, as pessoas vão dizer que é interesse. Vão julgar. Ele é rico, poderoso. E eu sou... Você é a mulher mais forte, mais bondosa e mais digna que conheço. E se ele consegue ver isso, então ele é um homem sábio. Não deixe a opinião dos outros roubar sua felicidade, Marina. A vida é curta demais para isso." Marina abraçou a mãe, permitindo que aquelas palavras acalmassem os medos que ainda carregava. Dona Celeste sempre tinha a sabedoria simples, mas profunda, de quem viveu o suficiente para entender o que realmente importava. Quando Roberto voltou com os cafés, encontrou as duas conversando animadamente e sentiu seu coração se aquecer com a cena. Dona Celeste o olhou com um sorriso sabido e acenou para que ele se aproximasse. "Roberto, sente aqui. Quero conversar com você." Ele obedeceu, um pouco nervoso. Dona Celeste podia estar debilitada fisicamente, mas seus olhos tinham a firmeza de uma matriarca que não aceitava bobagem. "Você ama minha filha?" Roberto olhou para Marina, que estava corada, e depois voltou para Dona Celeste. "Amo, com todo o meu coração. E vai cuidar dela, vai tratá-la com o respeito e o carinho que ela merece. Vou fazer isso todos os dias da minha vida, se ela me deixar." Dona Celeste assentiu, satisfeita. "Então tem minha bênção. Agora vocês dois parem de fazer esse jogo de gato e rato e assumam logo o que sentem. A vida passa rápido demais para desperdiçarmos tempo." Marina e Roberto riram. E naquele momento, com a bênção da mãe de Marina, algo que ainda estava um pouco incerto se solidificou completamente. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos. Apenas a certeza de que estavam construindo algo verdadeiro. Mas como Roberto havia aprendido duramente ao longo dos anos, os momentos de paz raramente duravam muito tempo. A bomba que Beatriz havia preparado estava prestes a explodir. 3 dias depois, Marina chegou à mansão e imediatamente sentiu que algo estava errado. Os empregados evitavam seu olhar,
Carla parecia preocupada, e havia uma tensão no ar que não conseguia identificar. Quando subiu para o quarto de Roberto, encontrou-o parado próximo à janela, apoiado na bengala, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Roberto, o que aconteceu? Ele se virou lentamente, e Marina viu algo em seus olhos que a assustou. Não era raiva, não era decepção, era dor. Beatriz veio aqui hoje cedo, trouxe alguns documentos, algumas informações. Marina sentiu o estômago se apertar. Que tipo de informações? Roberto hesitou, e Marina viu que ele estava lutando internamente. Ela descobriu que seu pai está vivo. O mundo de Marina parou. Seu pai. O homem que havia abandonado ela e a mãe quando Marina tinha apenas 5 anos. O homem que nunca mais deram notícias, que nunca mandou um centavo, que simplesmente desapareceu como se elas nunca tivessem existido. E o que isso tem a ver com qualquer coisa? Beatriz contratou investigadores. Descobriu que seu pai está morando em Campinas, tem outra família, e aparentemente ele está passando por dificuldades financeiras sérias. Está sendo processado por dívidas. Marina ainda não entendia onde aquilo ia dar, mas sentia a tempestade se aproximando. Beatriz está sugerindo, Roberto continuou sua voz tensa, que você pode ter me procurado sabendo quem eu era. Que pode ter planejado tudo isso para conseguir dinheiro, não apenas para você e sua mãe, mas também para ajudar seu pai a sair das dívidas. As palavras caíram como tijolos. Marina sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Você acredita nisso? Sussurrou ela, a voz quebrando. Roberto demorou 1 segundo a mais para responder. 1 segundo que pareceu uma eternidade. Eu não quero acreditar. Mas você está considerando a possibilidade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Depois de tudo que haviam passado, depois de todas as barreiras que haviam superado juntos, Beatriz havia conseguido plantar uma semente de dúvida. Roberto, eu não sabia que você era rico quando aceitei esse trabalho. Nunca pesquisei sobre você. Nunca sequer ouvi falar em você antes de Sônia da agência me ligar. E quanto ao meu pai, ele está morto para mim desde o dia que nos abandonou. Não me importa se ele está em dívidas, se está doente, se está morrendo. Ele não é nada para mim. Ela deu um passo em direção a Roberto, implorando que ele a visse realmente. Tudo que construímos aqui, cada momento, cada palavra, cada sentimento, foi real. Se você duvidar disso, se deixar Beatriz destruir o que temos com mentiras e manipulação, então ela já ganhou. Roberto fechou os olhos, claramente lutando com suas próprias inseguranças. As feridas deixadas por Luciana ainda estavam frescas, ainda doíam. A ideia de estar sendo enganado novamente, de estar sendo usado, era como um pesadelo se repetindo. Eu preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Marina sentiu seu coração se partir. Ela tinha dado tudo de si. Havia se aberto completamente. Havia amado, sem reservas, e agora estava sendo punida por isso. Está bem, disse ela, a voz surpreendentemente firme apesar das lágrimas. Vou te dar todo o tempo que precisar. Mas saiba de uma coisa, Roberto Almeida Sampaio. Eu te amo. Amo não porque você é rico, não porque pode pagar os tratamentos da minha mãe. Não por nenhuma dessas razões superficiais. Amo porque você me vê. Porque você é gentil, apesar da dor. Porque você luta mesmo quando seria mais fácil desistir. E se você não consegue ver isso, se não consegue confiar nisso, então talvez Beatriz estivesse certa sobre uma coisa. Talvez nós realmente sejamos de mundos diferentes demais. Ela pegou sua bolsa e saiu do quarto, cada passo doendo como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Passou por Beatriz no corredor, que tinha um sorriso de satisfação nos lábios. Marina a encarou por um momento, e Beatriz deve ter visto algo nos olhos dela que a fez dar um passo atrás. Você pode ter vencido hoje, disse Marina baixinho, mas não venceu ele. Porque um dia, Roberto vai perceber que a pessoa que realmente está usando ele sempre foi você. Marina saiu da mansão sem olhar para trás. O motorista de Roberto a levou de volta para casa, respeitosamente silencioso, diante da dor óbvia que ela carregava. Quando chegou ao seu apartamento na Vila Mariana,
Marina finalmente se permitiu desmoronar completamente. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Marina havia enfrentado. Teve que arranjar outra fonte de renda rapidamente, aceitando trabalhos temporários enquanto ainda visitava a mãe no hospital. Dona Celeste percebeu imediatamente que algo estava errado, mas Marina apenas disse que havia decidido mudar de emprego, sem entrar em detalhes. Enquanto isso, na mansão, Roberto afundava novamente na escuridão. Mas desta vez era diferente. Não era na escuridão da dor física ou do abandono. Era a escuridão de saber que havia magoado alguém que amava por causa de suas próprias inseguranças. Carla tentou falar com ele, mas ele a dispensou. Os fisioterapeutas que Marina havia organizado continuavam vindo, mas ele mal cooperava. E Beatriz, pensando que havia finalmente vencido, começou a pressionar por mais controle sobre os negócios. Foi Carla quem finalmente teve coragem de confrontá-lo, entrando no quarto sem pedir permissão numa manhã. Senhor Roberto, com todo respeito, mas o senhor está sendo um idiota. Roberto olhou para ela surpreso. Passei anos vendo o senhor destruir a própria vida. Vi quando a senhora Luciana o tratava mal, vi quando ela foi embora, vi o senhor afundar depois do acidente. E então Marina chegou, e pela primeira vez em anos, vi o senhor sorrir de verdade. Vi o senhor lutar, se esforçar, viver. Carla, você não entende. Entendo sim. O senhor está com medo. Medo de confiar e ser traído novamente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Trabalho nesta casa há 15 anos. Vi dezenas de pessoas passarem por aqui, desde empregados até sócios de negócios. E nunca vi ninguém olhar para o senhor do jeito que Marina olhava. Aquela moça te ama de verdade. E o senhor sabe disso. Roberto virou o rosto, mas Carla não terminou. Dona Beatriz mentiu para o senhor a vida toda. Manipulou situações, usou o senhor para benefício próprio. E quando Marina veio e começou a fazer o senhor perceber isso, ela entrou em pânico. Aquela história sobre o pai de Marina. Pode até ser verdade que o homem existe e está em dívidas, mas o resto é tudo fabricação. Marina nunca procurou você por dinheiro. Ela nem sabia quem você era quando começou a trabalhar. Aqui. Como você sabe disso? Porque, diferente do senhor, eu presto atenção nas pessoas. E porque conversei com Sônia, da agência. Foi ela quem ligou para Marina, oferecendo o trabalho. Marina nem sabia seu nome direito, muito menos sua situação financeira. Roberto sentiu algo se partir dentro dele. Ele havia sido um tolo. Havia deixado o medo e a insegurança destruírem a coisa mais preciosa que havia encontrado. E agora tinha que encontrar uma forma de consertar isso. Nos dias seguintes, Roberto fez algo que não fazia desde antes do acidente. Assumiu o controle total de sua empresa. Convocou reuniões, examinou todos os documentos que Beatriz havia assinado em seu nome, descobriu irregularidades que iam desde favoritismo até desvio de recursos. E quando teve todas as provas, confrontou a prima. A reunião aconteceu no escritório da empresa, com advogados presentes. Beatriz tentou negar, tentou justificar, mas Roberto havia aprendido com Marina algo importante. Que verdade e integridade eram mais importantes que conveniência ou lucro. Você vai renunciar a todos os seus cargos na empresa, disse Roberto friamente. Vai devolver cada centavo que desviou e vai sair da minha vida. Se fizer isso tranquilamente, não vou processá-la. Se não, vou usar todo o meu poder e recursos para garantir que você pague por tudo o que fez. Beatriz olhou para o primo, vendo pela primeira vez a determinação total em seus olhos. Ela havia subestimado o quanto ele havia mudado, o quanto havia se fortalecido. Derrotada, assinou os documentos de renúncia. Quando ela estava saindo, Roberto a chamou uma última vez. Beatriz, você tentou destruir a única pessoa que realmente se importou comigo. E sabe o que é pior? Quase conseguiu. Mas Marina me ensinou algo que você nunca poderia entender. Que amor real não é sobre controle ou manipulação. É sobre confiança, sobre acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando é mais fácil acreditar no pior. Dias depois, Roberto estava em pé, sem apoio da bengala, parado na frente do apartamento de Marina na Vila Mariana.
Ele tinha ensaiado 1000 vezes o que diria, mas agora que estava ali, todas as palavras pareciam inadequadas. Foi Dona Celeste quem abriu a porta. Ela havia recebido alta do hospital e estava muito melhor, com cor no rosto e um brilho nos olhos. Roberto, disse ela com surpresa. Entre. Dona Celeste, eu vim ver Marina. Sei que não mereço, sei que estraguei tudo, mas preciso falar com ela. Dona Celeste o estudou por um longo momento. Ela está no quarto. Ainda está muito machucada, Roberto. Se você veio aqui para machucá-la novamente, é melhor ir embora agora. Vim pedir desculpas. Vim dizer a ela o que deveria ter dito desde o começo. Que confio nela, que acredito nela e que não consigo imaginar minha vida sem ela. Dona Celeste assentiu e o guiou pelo pequeno apartamento. Bateu suavemente na porta do quarto. Marina, tem alguém aqui que quer falar com você. Quando Marina abriu a porta e viu Roberto ali, seus olhos se encheram de lágrimas. O que você está fazendo aqui? Roberto deu um passo à frente, sem bengala, sem apoio, apenas a força de sua própria determinação o mantendo de pé. Estou aqui porque fui um idiota, porque deixei o medo destruir a coisa mais preciosa que já tive, porque te magoei quando você só me mostrou amor e dedicação. Ele pegou as mãos dela. Marina, você me salvou. Não salvou apenas meu corpo, salvou minha alma. Me ensinou a confiar novamente, a amar novamente, a viver novamente. E eu paguei isso duvidando de você, duvidando do que temos. Não tenho desculpa, só um pedido. Me perdoa. Me dá uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Marina chorava abertamente agora. Você me machucou, Roberto. Me machucou profundamente. Eu sei. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Mas preciso que você saiba uma coisa. Expulsei Beatriz da empresa, da mansão, da minha vida. Descobri todas as manipulações dela, todos os crimes que cometeu, e percebi que você estava certa desde o começo. Você me via de verdade, enquanto todos os outros só viam o que eu podia oferecer. Marina fechou os olhos lutando entre a dor e o amor. Como vou saber que isso não vai acontecer novamente? Que na próxima dificuldade você não vai duvidar de mim? Porque vou passar todos os dias me esforçando para ser digno da sua confiança. Porque aprendi que amar é escolher acreditar mesmo quando é difícil. E por que, Marina Santos? Eu te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Marina olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos, viu o homem que havia se transformado, que havia crescido, que havia aprendido. E apesar da dor, apesar do medo, soube que seu coração já havia tomado a decisão. Eu também te amo, sussurrou ela. Roberto a puxou para um abraço e ali, naquele pequeno quarto de um apartamento modesto na Vila Mariana, eles selaram não apenas uma reconciliação, mas uma promessa. Uma promessa de construir algo verdadeiro, algo que resistisse a todas as tempestades que ainda viriam. Os meses que se seguiram foram de reconstrução e crescimento. Roberto e Marina tornaram seu relacionamento público, enfrentando juntos os olhares julgadores e os comentários maldosos. Mas para cada pessoa que julgava, havia 10 que viam a verdade. 2 seres humanos que haviam se encontrado no momento mais improvável e construído algo belo. Roberto recuperou completamente a mobilidade, graças não apenas aos tratamentos médicos, mas à motivação que Marina lhe dava todos os dias. E ela, por sua vez, voltou a estudar enfermagem, desta vez com Roberto, apoiando financeiramente, mas também emocionalmente, sempre lembrando que seus sonhos importavam tanto quanto os dele. Dona Celeste, agora com saúde estável e recebendo o melhor acompanhamento médico, testemunhava tudo com o orgulho silencioso de uma mãe que via a filha finalmente sendo valorizada como merecia. Foi num dia ensolarado de primavera que Roberto se ajoelhou no mesmo jardim da mansão onde Marina o havia ajudado a ficar de pé pela primeira vez. Com um anel simples, mas significativo, ele pediu sua mão em casamento. Não havia grandes discursos, não havia plateia, apenas eles dois e a verdade crua de seus sentimentos. Casa comigo, Marina. Não porque eu preciso de você, mas porque escolho você.
todos os dias para sempre, escolho você. E ela disse sim. O casamento foi exatamente como Marina sempre havia sonhado. Simples, íntimo, cheio de amor verdadeiro. Realizado no jardim da mansão, decorado com flores do campo, presenciado por pessoas que realmente importavam. Os vizinhos de Marina da Vila Mariana, Carla e os outros empregados que haviam se tornado família, os médicos que os acompanharam na jornada e, claro, Dona Celeste em lugar de honra. Não havia ostentação, não havia lista de convidados inflada com pessoas importantes. Havia apenas verdade, amor e a celebração de dois seres humanos que haviam encontrado um no outro não um salvador, mas um parceiro. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Roberto, sem nenhum apoio, caminhou até Marina no altar. Cada passo era firme, decidido, um testemunho não apenas de sua recuperação física, mas de sua transformação completa. Ao declarar seus votos, sua voz embargou de emoção. Marina, você me encontrou quando eu estava quebrado em todos os sentidos. Me ensinou que força não é nunca cair, mas sim ter coragem de se levantar. Me ensinou que amor não é sobre poder ou controle, mas sobre escolher todos os dias ser melhor pelo outro. Você é minha redenção, meu milagre, minha casa. E prometo passar o resto da minha vida te mostrando o quão grato sou por você ter entrado pela porta do meu quarto naquela primeira manhã e se recusado a desistir de mim. Marina também chorava quando fez seus votos. Roberto, você me ensinou que o amor pode existir nos lugares mais improváveis, que duas pessoas de mundos completamente diferentes podem construir uma ponte entre eles se estiverem dispostas a se encontrar no meio. Você me viu quando eu era invisível, me valorizou quando eu me sentia pequena. E prometo te amar não pela pessoa que você era, nem pela pessoa que achava que deveria ser, mas pela pessoa que você é. Imperfeita, complicada, maravilhosa. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, todos os presentes se levantaram aplaudindo, mas eles mal ouviram. Estavam perdidos um no outro, naquele momento perfeito, onde todo o sofrimento, toda a dúvida, todo o medo finalmente faziam sentido, porque os haviam levado até ali. Os meses seguintes trouxeram uma nova surpresa. Marina descobriu que estava grávida. A notícia encheu a mansão de uma alegria que ela nunca havia conhecido. Roberto não conseguia parar de sorrir, constantemente colocando a mão na barriga de Marina, conversando com o bebê que crescia ali. Quando finalmente nasceu, uma menina de olhos escuros e choro forte, eles a nomearam Celeste, em homenagem à mulher que havia criado Marina com tanto amor e sacrifício. Dona Celeste chorou ao segurar a neta pela primeira vez, vendo ali a continuação de uma história que ela havia começado anos atrás. A mansão que antes era um mausoléu frio e silencioso, agora estava cheia de vida. O choro do bebê, as risadas de Marina, o som de Roberto cantarolando enquanto embalava a filha. As janelas permaneciam abertas, deixando o sol entrar, as cortinas dançando com a brisa. Roberto não precisava mais da bengala, mas aguardava como lembrança. Não do acidente ou da dor, mas da jornada que havia feito, da pessoa que havia se tornado. Às vezes olhava para aquela bengala e se lembrava do homem amargo e quebrado que havia sido. E então olhava para Marina brincando com Celeste e se maravilhava com a transformação. Uma noite, com a bebê dormindo tranquilamente no berço e Marina descansando ao seu lado, Roberto finalmente entendeu o que Marina havia tentado lhe ensinar desde o começo, que redenção não vinha de recuperar o que havia perdido, mas de descobrir algo novo e melhor no lugar. Que o amor verdadeiro não curava apenas feridas físicas, mas também as feridas da alma que ninguém podia ver. Ele não era mais o empresário arrogante e intocável que havia sido. Era apenas um homem imperfeito e grato, que havia aprendido que a verdadeira força vinha da vulnerabilidade, que o verdadeiro poder vinha do amor, e que a verdadeira riqueza não estava em conta bancária, mas nas pessoas que escolhemos e que escolhem estar ao nosso lado. Marina se virou para ele, os olhos brilhando na penumbra. No que você está pensando? Roberto a puxou para mais perto. Estou pensando que se alguém me dissesse, naquele primeiro dia quando você entrou no meu quarto,
que você mudaria completamente minha vida, eu não teria acreditado. Mas aqui estamos nós, com uma filha, com uma vida que eu nunca sonhei que fosse possível. Marina sorriu. As melhores coisas da vida são as que não planejamos, mas que escolhemos abraçar quando aparecem. E eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se entender, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Não um conto de fadas sem dificuldades, mas uma história real de duas pessoas que se recusaram a desistir uma da outra, que escolheram o amor mesmo quando era mais fácil escolher o medo, que construíram uma vida juntos, não apesar de suas diferenças, mas por causa delas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Roberto tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.